Está aqui. Você está feliz por estar aqui? Amém. Quem te obrigou a vir? Tem adolescente dizendo, minha mãe aqui. Glória a Deus. Queridos, existe tanta expectativa no nosso coração. Você se deu conta que a gente está em dezembro? Não, assim, de verdade mesmo. Você se deu conta que a gente está no mês 12? E quantas coisas a gente já viveu? Amém? Então você, se participa de um culto no domingo, você está na sua 12ª ceia desse ano. Se você vem nos dois, é 24. Aleluia! Quanta expectativa, querido. Quando nós olhamos para o que nós vivemos em Deus, eu sei que Deus não é limitado ao nosso calendário, sabe? A gente é talvez tendencioso a achar que Deus está acabando 2025 e o prazo, o que precisava acontecer não aconteceu, e a gente fica, e agora vai vencer, um monte de empresa está parando, um monte de lugar está parando, as pessoas vão tirar férias, e como que Deus pode fazer? Queridos, os anjos não tiram férias, Deus não tira as férias, e Ele é atemporal. Então assim, eu não sei ao que você está agarrado, mas eu te aconselho, se agarre à palavra de Deus, e veja o manifestar dela na sua vida. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos tido um tempo tão poderoso, e eu acho tão legal, eu não sei se vocês perceberam, mas a Dai estava nervosa. Mas eu fico tão encantado. Pastor, com pessoas nervosas? Não. Com pessoas que o nervosismo poderia ser a desculpa para elas não aceitarem o meu convite. Mas elas enfrentam. Amém? Então assim, queridos, quando o medo vier, vai com medo mesmo. Quando o nervosismo vier, vai com nervosismo mesmo. Mas não deixe que nada te pare, não deixe que nada te atrapalhe. Amém? Tinham mais discípulos no barco, com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Mas Pedro, mesmo com medo, disse, se é o Senhor, me deixa ir ter contigo. Aí você pode dizer, mas ele afundou, mas qual é o outro que andou sobre as águas? Hã? Você está falando que Pedro afundou, mas você não andou sobre as águas. Amém? Então assim, queridos, quem ousa fazer, ainda que o sentimento e a emoção esteja dizendo, não vai dar, não é assim, queridos, em frente mesmo, faça mesmo. E como eu fui edificado, ela começou a ministrar, na verdade. Amém? Então eu vou pegar esse gancho mesmo do que a Dai falou, e a gente vai falar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Abre, por favor, em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ler na versão Almeida Revista Atualizada. Vamos ler a partir do verso número 28. Esse texto veio no meu coração. É um texto muito conhecido. E a gente começa por ele e vamos ver para onde Deus vai nos levar. Amém? Você abriu sua Bíblia? Eu estou percebendo daqui, você não está nem trazendo Bíblia mais, você não acessa mais Bíblia não? É que bota no telão, pastor, e aí a gente não precisa abrir. Eu vou fazer uma experiência, a gente vai parar de pôr no telão. E aí assim, eu era de uma igreja onde o pastor pedia para alguém ler, já foi assim? Eu já fui de igreja assim, então ele dizia, nós vamos abrir em Mateus 11, 28, ele dizia, por favor, irmão, lê para nós. Estou brincando, você pode continuar vindo no culto. Ele dizendo, pastor, eu não estou... Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Fecha os teus olhos, papai, nós te damos graças. Somos teus filhos, temos acesso à tua palavra. A palavra habita em nós, ela nos conduz, ela nos guia, ela não nos deixa tropeçar. Ela tem alinhado o nosso caráter, de fato distinguido a nossa motivação do coração. E nós estamos expostos a ela essa manhã, e eu creio que a boa semente da tua palavra irá brotar, frutificar, ao cair no nosso coração, Pai. Eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que temem ao Senhor e desejam crescer, desejam não estar estacionados, mas desenvolvendo, crescendo, rompendo. E eu te dou graças porque essa manhã é esse lugar,
é esse tempo, é essa fase, onde Teu Espírito Santo poderá nos conduzir para o lugar que deseja. A Tua palavra fala sobre a unção que despedaça todo o jugo, e eu creio nela se manifestando em nosso meio. Nenhum de nós saindo daqui da mesma forma que entrou, Pai. Mas em nome de Jesus, todo sofisma, toda mentira, todo engano, toda altivez, orgulho, soberba caindo por terra, nós nos abrimos para receber a Tua palavra, nós colocamos todo o eu sei de lado, para justamente entender, existe algo do Senhor a ser ensinado para nós essa manhã, e nós queremos receber, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, como eu disse, trata-se de um texto muito conhecido, até mesmo quem talvez não frequenta a igreja, não frequente o culto, ele sabe, ele já ouviu esse versículo. Esse versículo ele ficou muito conhecido mesmo, propagado. As pessoas, elas vivem e elas querem viver, né? Eu já falei para vocês em outras ocasiões, mas eu me lembro de conversando com o Senhor, eu falar a respeito de como Ele começa falando disso. Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E nessa conversa que eu tive com o Senhor, eu disse, Senhor, eu acho que o Senhor não está lembrando. Mas alguém que está cansado, que está sobrecarregado, tudo que ele não quer é ter que ir até alguém. Você já esteve cansado? Não, tá bom. Eu vou falar com você que está na internet, o pessoal daqui não está comigo. Querido, a Bíblia diz que você que está cansado e sobrecarregado, ele está falando de pessoas que estão nesse lugar de fadiga, de cansaço mesmo, de exaustão. Então a palavra diz, você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim. E a minha pergunta para o Senhor foi exatamente essa, não era mais fácil o Senhor ir até a pessoa? Se o Senhor mesmo está reconhecendo que existe cansaço e exaustão na vida dela, não seria muito mais fácil o Senhor ir até ela oferecendo alívio? Você está comigo? Então você sabe que tem alguém cansado, sobrecarregado, você tem o alívio e você vai até a pessoa e diz, eu estou vendo a sua condição, eu estou vendo a sua situação, toma aqui, isso aqui vai te resolver. Não parece muito uma atitude mais generosa? Não parece alguém que está indo de... Não, pastor, ele de fato teve a iniciativa de mudar. Querido, e quando eu conversava e falava disso para o Senhor, tentando falar para o Senhor mesmo, desculpa se você nunca fez isso, eu na minha imaturidade fiz então. O Senhor falou e me mostrou e me fez lembrar de pessoas que talvez estavam cansadas, estavam sobrecarregadas, elas estavam nesse lugar de desespero, mas elas não queriam a mudança, elas não queriam ser transformadas. Embora possa parecer um tanto quanto estranho quando a gente fala assim, eu já conheci pessoas que estavam em condições onde elas não queriam. Me lembro uma vez de evangelizar e falar com uma pessoa, e ela estava doente, eu disse, eu posso orar por você, eu creio que cura pode se manifestar na tua vida, e ela disse, não, eu não quero, eu não creio que eu vou ser curado, eu não creio que essa é a vontade de Deus. Então, eu quero que você entenda, Jesus, ele sempre vai ser educado, e eu já tive raiva dessa educação, eu já fiz uma oração dizendo, Senhor, não seja educado comigo, chega chegando, dá com os dois pés no peito, ignora a minha vontade, esquece o que eu estou de fato querendo, mas Deus não é assim, e o que Jesus está dizendo é, você precisa querer ser aliviado. Querido, não é maravilhoso pensar que a salvação é para todos, mas só acessa a salvação quem quer? Então existe uma carta de perdão do Senhor para a humanidade, mas você não é perdoado se você não quiser, se você não acessar esse perdão. É a coisa do elevador, se você parar em frente ao elevador, você sobe? Mas você quer subir, mas o elevador está ali, no seu andar, como você sobe? Você precisa ter uma atitude, então você aperta o botão, o elevador vem para o seu andar, ok? Está comigo? E aí porque ele está no teu andar, você sobe? O que precisa fazer? Entrar nele, está comigo? Então assim, vai existir, e Jesus está deixando claro, que você pode estar passando por uma situação, vai existir a sua parte, que é o de querer que Ele te alivie. E isso acontece justamente no vinde a mim. Então Jesus reconhece, você pode estar vivendo de maneira angustiada, de maneira sobrecarregada, cansada, mas você tem que desejar
que eu possa fazer por você. E uma vez que você vem, a Bíblia diz que aquele que vai até ao Senhor, de modo algum ele lança fora, de forma alguma ele despreza. A um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita, Ele não despreza. A Bíblia diz que aquele que busca ao Senhor encontra. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor precisa também crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a Bíblia deixa claro que uma vez que você se aproxima do Senhor, não tem como, você vai receber do que Ele tem, do que Ele é. E Jesus está dizendo, lembra que eu sempre falo, não é um dedo apontado, Jesus não está olhando para as pessoas dizendo, você que está aí, cansado e sobrecarregado, Ele diz, você está cansado e sobrecarregado, vem até mim. Ele sempre vai nos estender a mão, e você precisa ter a atitude de pegar a mão de Jesus e viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Só, querido, é maravilhoso pensar que o alívio é a primeira parte daquilo que Deus está propondo a nós. Nós já falamos sobre isso antes. Então Jesus, Ele está propondo esse alívio, e alívio é tudo que alguém que está cansado e sobrecarregado precisa. Está comigo? Amém. Então Jesus oferece esse alívio, e o texto não acaba aí. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, e pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas eu comprava roupa social, teve uma época da minha vida que eu usava muita roupa social, e foi justamente quando eu parei de usar roupa social que eu engordei. Vai por mim, a flexibilidade que uma camiseta tem, uma camisa não tem. O botão te lembra que você engordou. E eu comprava muito, e aí eu fui conversar com ela, e ela falando para mim que o marido dela estava com câncer, foi diagnosticado com câncer. E então eu encontrei com ela tempos depois, eu ministrei a palavra para ela, falei a respeito, né? Ela falou para mim que foi com o marido em um culto, participou de uma campanha, de um culto, e fé chegou ao coração do marido, e o marido foi curado do câncer. Está comigo? Então a dor, o cansaço, a angústia dele era aquela doença. E então ele vai até Jesus e Jesus cura ele. Você está comigo? Você consegue entender que o alívio para a situação em que ele estava era a cura? Está comigo? Amém. Mas tempos depois eu encontrei com aquela mulher, ela disse que ela já nem estava mais casada com ele. E que ele tinha sido lá, assim, ele já não ficou doente, mas ele estava vivendo uma vida totalmente destruída. O que eu quero dizer para você, e para mim naquela ocasião ficou muito claro o que esse texto está dizendo. Você sabia que Jesus não cura só quem é crente? Você sabia que você não precisa ser evangélico para ser curado? A Bíblia diz que a vontade de Deus é curar a todos. Você não vai ver Jesus ou os discípulos, quando Jesus ele vai ao céu, você não vai ver, né? Vamos lá então, Pedro e João entrando no templo, aquele homem pede uma esmola, você não vai ver os discípulos dizendo, mas você acredita em Jesus? Você quer entregar sua vida a Jesus? E aí depois que ele confessou Jesus, cura chegou para ele. Não. Está comigo? A Bíblia diz que eles estavam passando lá, pediram uma esmola, Pedro vira para ele e diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Cura, eu sei que isso pode bugar um pouco a nossa mente, porque a gente quer se sentir merecedor de uma coisa, mas o merecimento veio de Jesus, você acessa por meio da fé. Amém? Agora, o que eu sempre quero trazer para você, queridos, o alívio não é o lugar do Filho de Deus. A parte A desse versículo não é para os filhos. Talvez foi a maneira como você foi atraído ao Senhor. Talvez foi a maneira como você chegou até esse lugar de caminhar com o Senhor. Só que a parte B desse versículo é justamente o convite para os filhos. É o convite para aquele que vai caminhar com o Senhor, porque ele diz assim, tomai sobre vós. Você consegue entender que o tomai sobre vós é uma atitude também, tua? O texto não está dizendo, e eu coloco sobre vocês. Querido, seria muito mais fácil se o texto estivesse dizendo, e eu coloco sobre vocês o meu jugo e o meu fardo. Isso poderia dar a ideia de uma coisa pesada. Isso poderia dar a ideia, ainda que ele estivesse dizendo que é leve e suave,
Foi Ele que colocou, eu não estou aguentando. Deus está colocando sobre mim um peso que eu não estou aguentando. Eu lembro que a Daiane acabou de falar, ela aprendeu que Deus castigava. Está comigo? Querido, quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que conhecer a verdade te liberta. Te faz entender que você serve e tem um pai bom, um pai de amor. Amém? Então aqui Jesus está dizendo, você precisa tomar, você precisa pegar para si. Precisa existir uma troca. Agora entenda, querido, você não vai viver sem jugo e sem peso. A Bíblia não diz, troca, ou melhor, tira esse que o mundo tem colocado sobre você, tira esse que o sistema tem colocado, que a religiosidade tem colocado sobre você, e caminha sem jugo nenhum, caminha sem, não tem como. Sabe, é como se existisse um lugar, e esse lugar vai ser sempre ocupado. Não tem como esse lugar ficar desocupado, ele vai ser sempre ocupado. Só que se ele não for ocupado pelo fardo e jugo leve e suave do Senhor, ele vai ser ocupado pelo jugo e suave do sistema, do dia a dia, da pressão. Não tem como esse espaço ficar vazio. Vocês lembram do descanso? Vou deixar desse lado aqui. A Bíblia diz, queridos, entenda, é como se esse lugar, ele sempre fosse ficar ocupado, ele não fica vazio assim. Então, se ele não for ocupado pelo jugo e suave, pelo jugo leve e suave do Senhor, ele vai ser ocupado por aquilo que você tem vivido no seu dia a dia. A religiosidade faz com que você carregue um peso que você não pode. A religiosidade vai fazer com que você, eu preciso fazer para merecer, eu preciso ser santo para provar. E a Bíblia diz, não, fui eu, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. O que você precisa fazer é desfrutar do que Ele fez. Agora, como que eu vou desfrutar disso? O texto continua dizendo. E o texto diz, tomai sobre vós o meu jugo. E essa palavrinha é o que eu quero que você entenda. Aprendei de mim. Repete comigo, aprendei de mim. Então ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, eu estou na frente, desculpa, e achareis descanso para a vossa alma. E aí a gente pode dizer, pastor, eu já sei esse versículo, eu já aprendi de quem é Jesus, eu fiz até o rema. Que bom que você fez o rema. Só que eu estava conversando com o Senhor, e não é maravilhoso dizer que uma vez que você aprende sobre Ele, você encontra descanso? Como que você pode dizer que aprendeu sobre Ele, se você não aprendeu a descansar? Como que você pode estar afirmando que conhece ao Senhor, se você não está conseguindo descansar? Ele não está dizendo que uma vez que você aprende sobre Ele, você descansa? Se você ainda não está descansando, é porque você não aprendeu o suficiente. Não tem como aprender de quem Ele é, e não entrar nesse lugar de descanso. Queridos, esse lugar é o lugar da tua habitação. O lugar de descanso é o lugar para os filhos de Deus. Filho de Deus não vive, pensa, ele falou sobre você encontrar o descanso para a sua alma. A gente vai ler outros textos, mas entenda, o preço que Jesus pagou, e você está na ceia, o preço que Jesus pagou é para que você viva nesse lugar. Pastor, deixa eu levar esse biombo para casa. Eu só estou fazendo isso para mostrar para você, existe um lugar que o Filho de Deus deve habitar, permanecer. Olha o que a Bíblia diz. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Põe para mim, por favor, Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em lugar certo, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Pastor, você leu, não entendi, foi nada. A Bíblia diz, queridos, que existia um descanso para o povo dele, mas ela mesmo diz que não existiu fé por parte daqueles que ouviram a promessa de Deus. Deu para entender? Então Deus tem promessas, Ele declara promessas, mas aqueles que ouviram não acreditaram, não envolveram fé, e por isso eles não entraram no descanso. Aí ele diz, nós que cremos, entramos no descanso. Agora preste atenção, você só entra no descanso se você crê. Não existe descanso para quem não crê. Não existe. Vamos voltar para um texto que a gente conhece. A Bíblia diz que Jesus entra no barco, e ele diz para os seus discípulos, vamos para outra margem. Estão comigo? E então, como você ouviu a ministração do pastor Fábio, a tempestade que se levantou foi algo sobrenatural. Foi algo assim diferente. O diabo estava de fato envolvido naquela tempestade. Mas você não vê Jesus acordando. Jesus tinha dito, nós vamos para outra margem. Tudo que se levantou no caminho não fez com que Jesus acordasse apavorado, porque ele já tinha dito e cria, nós vamos chegar na outra margem. Você consegue então entender, quando você crê, você entra nesse lugar, onde ainda que situações se levantem, não mudou para você? Ainda que situações se levantem, você continua nesse lugar, porque a sua fé não foi abalada, a sua confiança não foi abalada, por isso eu descanso. Jesus dormia, porque ele era indiferente? Não, porque ele sabia no que estava crendo. Querido, se eu estou aprendendo acerca de quem é o Senhor, isso precisa ter efeito na minha vida. A Bíblia, quando fala das duas casas que foram edificadas sobre a areia e sobre a rocha, eu não creio de verdade que aquele que foi edificado sobre a rocha está na janela, apavorado, com receio de cair a casa. Ele dorme, ele descansa, porque a sua confiança é o Senhor, e ele sabe que a casa dele não vai ser abalada. A Bíblia diz, em Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pastor, é que eu tomo remédio para dormir. Aprenda do Senhor então. Pastor, é que eu tenho insônia. Aprenda do Senhor. Queridos, nós estamos normalizando algo que a Bíblia nunca normalizou. Você está tratando como comum algo que a Bíblia nunca disse que seria comum para os filhos de Deus. O que Jesus deu a nós como instrução é, aprenda de mim.
Enquanto você aprende de mim, você vai trocar esse fardo e esse jugo pesado que o dia a dia tem colocado sobre você. E você vai perceber e desfrutar da leveza que é ser meu filho, da leveza que é me servir, que é estar vivendo mesmo nesse mundo. Queridos, por que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo? Você acha que eu consigo ter bom ânimo fora desse lugar? E não se trata de uma mudança, primeiro muda fora para que depois eu veja dentro. Não, querido, isso não é fé. É você permanecer em um lugar, ainda que esteja um caos. Não mudou para mim. Porque eu estou alicerçado nesse lugar. Queridos, vai porque a Bíblia diz em Jeremias, a gente vai ler daqui a pouco, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aleluia. Isaías 26:3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Onde está a tua confiança? Está acabando o ano. E eu te pergunto, onde está a sua confiança? Onde esteve a sua confiança? Porque talvez você tinha prazos, metas, e porque o ano está acabando, você disse, acabou, não tem como. Quem disse? Por que você precisa crer, ou até mesmo se comportar como alguém que não tem alguém que possa fazer por você? Existe um lugar em Deus, queridos, que Deus deseja nos preservar. É preservação para os filhos de Deus entrar no descanso. O texto de Hebreus que eu acabei de ler para você, ele fala sobre isso. Ele fala sobre Deus ter criado todas as coisas e depois ele descansou. E por que ele descansou? Porque tudo que ele fez, que ele precisava ser feito, foi feito. Foi concluído. E quando conclui, ele descansa. Você precisa fazer o que hoje? O que você precisa fazer hoje? Se Ele, que criou todas as coisas, já fez e descansou. Ou você vai ver Deus dizendo, ai não, precisa reformar. Vão meus filhos e reforme. Não. Ele criou. E porque eu e você cremos no que Ele fez, a gente pode descansar. Porque a obra foi completa, a obra foi perfeita. Agora, queridos, preste atenção, porque se torna maior inconsistência da nossa vida. Nós estarmos ceia após ceia, celebrando a vida de Deus em nós, do mesmo jeito. Ceia após ceia, mês após mês, sem dormir, preocupado, ansioso. O que está mudando? Talvez, querido, você está querendo apoiar todo o conhecimento e o milagre do que Deus vai fazer na tua vida aos cultos de domingo. Só que você mergulhou tanto nessa preocupação, nessa ansiedade, nesse lugar de cansaço, de sobrecarregar, que não vai ter como, se você não tiver um devocional diário, se você não tiver uma vida diária com o Senhor, você não entra nesse lugar. Isso vem de relacionamento. Lembra que ele disse, aprendei de mim. Como que eu aprendo? É lendo, vou seguir na rede social, aí lá eu vejo. Tem um monte de gente que segue alguém. Talvez isso já aconteceu com você. Porque você segue a pessoa, você acha que conhece a vida dela. Você sabia que o Instagram é a maior mentirada? As pessoas olham para o Instagram e acham que a vida daquela pessoa é daquele jeito. Só que ainda que você tenha uma pessoa que ache demais, ela acorda com bafo. Ela vai no banheiro e quando ela sai de lá, está fedida. Você consegue entender algumas coisas que eu estou querendo dizer? A vida real, o dia a dia é diferente daquilo que você está vendo lá. Então aprender sobre Jesus não é vir no culto, porque talvez vir no culto é o que você está vendo no Instagram. E eu não estou querendo diminuir o que você está aprendendo aqui. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte, se você se conformar só com essa vida de Instagram, que talvez é o que a gente está mostrando para você aqui, você não vai caminhar. E aprender sobre Ele é dia a dia. Aprender sobre Ele é dia a dia. Se você me vê na igreja, você não pode dizer que me conhece. Porque o que eu mostro aqui é o que todo mundo está vendo. Quem me conhece é quem convive comigo. E ela sabe que não é fácil.
Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Então quando Jesus diz, aprendei sobre mim, Ele não deu essa oportunidade para o jovem rico. Os discípulos que caminhavam com Jesus, estavam aprendendo sobre Ele, estavam vendo como Jesus fazia, porque Jesus corrigia, Jesus ensinava. Jesus numa ocasião disse, vão de 2 em 2 e ore. Jesus estava o tempo todo ali dizendo, e quando eles voltam felizes, Jesus, os demônios se submetem ao teu nome. Ele diz, espera aí, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não fica tão feliz com isso não, porque fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então assim, Jesus está o tempo todo ensinando e mostrando. Isso é aprender sobre Ele. Quando Jesus vai, os discípulos ficam ensinando sobre quem eles viram, sobre o que eles aprenderam de Jesus. Então, queridos, de verdade, se você hoje, olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você sabia que coisa alguma foi maravilhosa? Essa tradução, porque não dá margem para você pensar em coisa alguma. Quando ele fala coisa alguma, ele está abrangendo tudo. E você pode falar, não, mas não tinha na época de Paulo. Ele diz coisa alguma. Não, mas isso que é o meu motivo de ansiedade hoje, coisa alguma. Agora, querido, preste atenção, porque quando você crê, você entra no descanso. Agora, estar nesse lugar é preservar uma mesma atitude. É preciso estar com a mesma atitude. Vamos voltar para o texto, a gente volta aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, não é a paz da conta cheia, não é a paz de tudo do jeito que você quis, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Pastor, eu não estou entendendo. Pois bem, a paz de Deus, ela excede, ela ultrapassa, ela é abundantemente mais. E a paz de Deus, e a paz que excede todo entendimento, guardará. Esse é um lugar de ficar guardado. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então está pegando fogo, está todo mundo, mas eu estou guardado. Se eu fosse mais magro, fechava. Mas eu estou guardado. Eu estou nesse lugar onde eu descanso no Senhor. E queridos, de verdade, nesse lugar você adora Ele, nesse lugar você desfruta de quem Ele é, você vai conhecendo cada vez mais de quem Ele é. A Bíblia não diz conhecereis, ou ela diz em Oséias, conheça e prossiga em conhecer. Sabe por quê? Porque talvez você vai conhecer uma área em que você aprendeu e você descansa, mas existe uma outra que não. Talvez você já entendeu que Deus vai cuidar dos seus filhos. Talvez você não se preocupa, você descansa com relação ao futuro dos seus filhos, mas com relação à empresa talvez não. E é possível isso? Claro que é. Claro que é possível. É possível que você tenha provado um milagre na vida do teu filho e você sabe que Deus ama ele, que Deus provê e vai fazer, mas na tua empresa, na tua casa, em outro lugar, você ainda não aprendeu, você ainda não descansa. E o que eu tenho que fazer? Aprender! O objetivo disso que nós estamos fazendo, o objetivo de Jesus foi, eu fiz o que fiz para que vocês descansem. E pode parecer estranho, porque a gente pode ter crescido num ambiente, numa vida, onde não dá, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. A gente acha que é a nossa produção, que é o nosso serviço, que vai fazer com que Deus possa derramar sobre nós, e nunca foi isso. O teu lugar de descanso é acessado pela fé. Então se eu creio, eu automaticamente entrei nesse lugar. Só que eu também saio quando eu faço errado. Querido, o lugar de descanso é um lugar onde você entra e deve permanecer. Quando você vai para o Velho Testamento, ele diz que a sombra do Onipotente, não é isso? A sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita,
não é aquele que dá uma passada, é aquele que habita. É aquele que habita nesse lugar onde Deus está, na presença dEle, é desfrutando da vida dEle. Mas queridos, é tão louco porque a gente está numa vida tão corrida, a gente tem vivido dias tão agitados, o dia parece que não tem mais 24 horas, não dá tempo de fazer tudo, e aí você quer encaixar Deus e a comunhão com Ele, o aprender sobre Ele, nesse lugar. Quantos de nós, quando falávamos sobre aprender de Deus no rema, era um absurdo. Pastor, como que eu vou parar minha vida, segunda, quarta e sexta, 2 horas, para sentar e ouvir? Pois é sentar e ouvir sobre alguém que vai te levar para esse lugar. Mas não, você prefere viver no seu desespero, de acordar cedo, trabalhar nas forças dos seus braços, e achar que é você que vai resolver. Queridos, eu não sei o que acontece conosco. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa, e nós estávamos falando, eu disse, e aí, já tomaram as decisões necessárias? E eles disseram, não pastor, ainda não temos clareza quanto a isso. Eu disse, ok, o que vocês estão planejando? Quais são os passos para que vocês tenham clareza acerca disso? Eles disseram, não, a gente precisa tirar um tempo mesmo, para mergulhar mais em oração, a gente precisa tirar um tempo mesmo para poder saber da direção de Deus. Mas aí ele disse, mas a gente está correndo tanto, a gente está fazendo tanta coisa. E aí assim, queridos, é a maior, eu não sei nem definir a palavra, mas é a maior burrice das nossas vidas. Assim, desse mergulhar depende a decisão da minha vida, mas eu não faço. E aí, de alguma forma, se a gente não tomar cuidado, a gente está se enchendo de atividade, a gente está se enchendo de agendas mesmo, e não entendendo que isso pode estar sendo um problema para aquilo que Deus tem para resolver na minha vida. Aí você diz, pastor, que bom que essa palavra veio, porque eu vou cancelar toda a minha escala na igreja, eu vou parar de servir nos ministérios, porque eu preciso orar e decidir algumas coisas. Larga o seu trabalho. Por que você não pensa em largar o trabalho? Ah não pastor, porque lá vem minha renda. Ah tá, então seu trabalho é sua renda, e aquilo que você faz para o Senhor, Ele não pode suprir. Queridos, a gente precisa crescer e entender que Deus é maior do que aquilo que o próprio Deus deu a você. O problema é que toda vez que a gente quer sacrificar alguma coisa, a gente pensa em sacrificar o que é de Deus, porque Deus vai compreender, quando na verdade Ele é a vitalidade da nossa vida. Então não tem como negociar, aquele que é o meu pulsar, aquele que é a minha vida, aquele que me direciona, aquele que me guia. Não tem como você ser desequilibrado com Ele. Então você cresceu e aprendeu, eu sou o cara do trabalho pastor, eu sou o cara que trabalha, eu não tenho medo de trabalho. Ok, parabéns, que bom que você não tem medo de trabalho. Mas assim, tenha também não medo de ser o cara que mergulha nele. Tenha também a mesma intensidade para ser o cara que ora. Não pastor, que se precisar passar a madrugada trabalhando, eu faço. E por que nunca passou a madrugada orando? Não pastor, porque se precisar passar a noite fazendo, Deus é minha testemunha, eu faço. E Deus querendo dizer, eu queria ser a sua testemunha e ver você tendo esse tempo comigo. Mas pastor, e se eu passo a madrugada orando, aí sim Deus faz? Deus já fez. Passar a madrugada orando vai fazer com você, cabeção, entender que Ele já fez, e entrar nesse lugar de descanso, e poder desfrutar daquilo que Ele já liberou. Um exemplo bem besta, e não é nem para você sair do seu lugar, que já fizeram isso, e eu não vou te dar R$100 não. Mas nem vem que eu não vou dar, hein? Estou avisando logo. Presta atenção. É como se Deus, não é para vir, eu vou até sair daqui, que se você subir, vem aqui que eu vou fazer assim, vai. Mas só para você entender, é como se existisse da parte de Deus algo assim, filho, eu tenho para você, filho, é teu. Só que você trabalha, você faz, você acontece, e você não tem tempo ruim, mas porque você não tem tempo com Ele, você não entende que pela fé você acessa. Você está entendendo?
Então assim, de alguma forma, a gente está querendo mostrar para Deus, queridos, e é uma atitude infantil. Eu me lembro quando criança eu andava de bicicleta e às vezes a minha corrente escapava. E então eu ia lá e colocava a minha corrente no lugar. Mas sabe qual era a minha atitude depois de colocar a corrente no lugar? Entrar dentro de casa, com a mão cheia de graxa. E a minha alegria era mostrar para minha mãe. Eu passava assim com cara de... E minha mãe falava, o que foi, filho? Eu dizia, mãe, a corrente desencaixou e eu encaixei ela sozinho. Eu lembro dessa cena. Amém? Você está entendendo alguma coisa? A gente está querendo fazer isso com Deus. A gente está achando que o nosso trabalho vai fazer Deus dizer, olha meu filho, como é esforçadinho. Deus te conhece. Todo o teu esforço é em crer no que Ele diz e entrar nesse lugar. Agora, pastor, o lugar de descanso é eu comprar uma rede e ficar balançando o dia todo? Deus nunca chamou vagabundo. Deus nunca chamou quem não tem compromisso. Agora você também não pode deixar de entender, é no meio do trabalho que Deus te chama. Se Deus não vai chamar quem está desocupado, é enquanto você faz que Deus vai dizer, vem. Mas pastor, como eu vou fazer? Deus, como eu vou fazer? Vem, confia, vai dar certo, vai acontecer, vai ser. Agora a gente quer ter uma agenda sem nada, para dizer, Deus, agora eu sou teu. Ele vai dizer, nunca foi esse o tempo. Eu queria você quando você tinha. No meio das suas coisas, eu queria ter o teu coração nesse lugar, nesse tempo. Agora que você desocupou de tudo, você quer que eu esteja nesse lugar? Agora é necessário crer. Queridos, deixa eu ler para você aqui rapidinho. Fé não é fingimento. De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, fingir é simular, aparentar, imitar, fantasiar. A Bíblia, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Timóteo, ele diz que Timóteo não tem uma fé fingida. Ele fala a respeito de uma fé que pode ser vista. Ele fala a respeito de uma fé que ele viu na avó, na mãe, e que ele também vê nele. Então, queridos, fé precisa ter uma atitude. Tem como você dizer, eu creio, e na mesma hora dizer, mas como vai ser? E aí é engraçado, porque você acha que está crendo, mas fé não é achar, é crer de verdade. E enquanto a sua fala, uma hora é eu creio, e na outra será, você não creu. Crer, meu amiguinho, é segurar a confissão até o fim. Mas como vai ser? Eu não sei, eu sei que é. E quando você está nesse lugar de convicção, eu conversava com uma pessoa essa semana, e aí eu conversava com ela, dizia, pastor, eu estou com uma situação, aconselhando uma pessoa, e ela está me perguntando se isso pode ou não pode. E eu esperei um pouquinho mais, e ela disse, eu mesmo, há um tempo atrás, entendia que não pode, mas por conta do conhecimento que hoje eu tenho, eu faria. E eu digo, pois bem, vamos parar aqui agora. Quem foi que disse para você que você pode hoje? Ela disse, não teve ninguém. Eu aprendi a palavra e eu entendi pela palavra que eu posso. Eu digo, então para aqui. Você aprendeu sobre ele, isso te libertou, a ponto de você ter fé e ter convicção, que isso hoje não te atrapalha. Ela disse, é. Eu falei, pois bem, a pessoa ainda não aprendeu. Se ela está perguntando para você se pode ou não pode, ela está querendo que um homem diga para ela o que Deus precisa dizer por dentro. Fé é convicção dentro. Porque se eu disser para você, vai, e isso não se tornar uma convicção em você, na primeira rajada de vento, você diz, eu acho que o pastor errou. Querido, ainda que o pastor tenha dito algo, se você creu genuinamente, você prova. Sabe como que o ministério faz? Só para você entender, vamos lá. Se hoje você chega para o ministério, para o Bispo Guto, e você diz, eu tenho no meu coração uma cidade, e Deus está falando comigo para eu ir para essa cidade, abrir um verbo da vida lá. Eles vão orar a respeito disso, e eles sentam com você para conversar depois e diz, tá bom, pode ir.
E aí você vai dizer, mas pastor, e o dinheiro? Eles não vão te dar dinheiro nenhum. Você sabia disso? O bispo Guto não vai falar para você, toma aqui, ó, eu vou te dar 10 mil reais por mês para você alugar, para você fazer. Não vai fazer nada. Porque existe um entendimento do nosso ministério que é o seguinte: Deus falou com você, o mesmo Deus que falou te provê, o mesmo Deus que falou te sustenta. Ele vai abrir portas e Ele vai fazer acontecer. Vai. Porque, queridos, de verdade, se você fala para mim, pastor, eu tenho um desejo, e eu chego para você dizendo, ó, eu te dou 15 mil todo mês, aí você já não está crendo que Deus pode fazer. Você se agarra aos 15 mil e diz, com 15 mil eu faço o quê? E 15 mil é tão limitadinho, perto de uma visão, perto do que Deus pode fazer. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Existe um lugar em Deus que você prova de coisas, querido, que o dinheiro não faz por você, que a influência não faz, que não são pessoas abrindo porta, é Deus movendo, é Deus fazendo. Pastor, quando você veio para Arujá, o que você tinha como promessa? Querido, eu não tinha nada. Assumimos uma igreja, graças a Deus, o prédio estava bonitinho, estava montado, mas foi num dia. O pastor perguntou, quem aqui tem o desejo de ir para Arujá? Tem uma pessoa, e era o pastor Santilli e a Nana, eles estão à frente de um ministério, e aí findou, eles entendem que acabou o tempo, e eu preciso de alguém que assuma lá. Na terça-feira, na terça seguinte, ele reuniu todo mundo de novo e disse, vamos lá, você, não vou, você, não vou, você, eu e a Camila, Deus falou conosco. Ele disse tchau. Na outra semana a gente estava aqui, fazendo culto terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo. Pastor, quantas vezes você pregou em Guarulhos, enquanto pastor auxiliar lá? Uma. Eu não tinha nem prática com pregar a palavra. Eu quero agradecer as pessoas que estão conosco desde o início. Vocês acreditaram, compraram na planta. Mas, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Se você está com o Senhor, crendo no que Deus diz, vem para esse lugar. Aprenda a descansar. Tem uma música que é tão maravilhosa, ela diz, não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Aí então ele diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho, querido, o teu esforço é para entrar nesse lugar. Se você não está aqui, você precisa se esforçar para entrar nesse lugar. E como que eu entro nesse lugar? Aprendendo sobre Ele, se enchendo de fé. A gente é filho do dono, do ouro e da prata, mas a gente quer se esforçar na nossa força para pagar boletos. Se a gente vai para Ele, queridos, preste atenção, deixa eu falar isso para você. A Bíblia diz que quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo, que prescruta as profundezas em Deus, revela a você aquilo que está no coração de Deus. Vamos lá. Então você imagina que existem coisas em Deus que estão aqui, está lá, está escondido, ok? Mas pastor, eu não conheço, eu não tenho acesso, ok, mas Ele também não disse que você não pode acessar. Então Ele diz, ore em outras línguas, edifica o seu homem interior. Então quando você ora em outras línguas, a Bíblia diz que o Espírito, preste atenção no que eu estou te falando, deixa a música entrar lá. O Espírito que prescruta as profundezas em Deus, é como se Ele fosse até Deus, Ele dissesse assim, Pai, vamos revelar para Ele? E aí porque você ora em outras línguas, Ele diz, olha o que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo alguma coisa? Isso aqui está aqui só porque se você pôr moeda, anel, brinco, relógio, chave de carro, não fazer barulho. Você está entendendo alguma coisa? Fé não é fingimento, fé não é desejar, fé não é um sentimento, querido. Você não sente fé,
Fé é uma convicção. Agora, uma convicção, ela vem para você pela repetição daquela mesma informação. Se eu descer aqui agora e for até você e falar, ó, eu preciso te trazer uma verdade. O teu nome não é esse que te chamaram a vida toda. Você vai falar, pastor, eu te respeito muito, mas desculpa, meu nome é esse mesmo. Eu falo, não, mas não é. Você diz, não, é esse nome. Você está entendendo? É um exemplo muito ridículo, mas só para te fazer entender, você é tão convicto do teu nome que ninguém consegue mudar isso. Seja tão convicto do que Deus diz, a ponto que ninguém mude isso. Querido, você confiando, crendo, você entra nesse lugar, e ainda que do lado de fora o diabo esteja falando um monte, ainda que do lado de fora coisas estejam acontecendo, você está nesse lugar dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor, o meu Redentor vive, o Senhor irá se levantar grandemente na minha vida, as coisas irão acontecer. O salmista diz, hoje sou velho, mas eu já fui moço, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí o salmista vem e diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Você está recebendo alguma coisa? Você está entendendo para onde Deus está querendo nos levar, querido? Olha que coisa interessante que a Bíblia diz em Jeremias 17, no verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Entenda, ele não está falando de um homem que não se esforçou. Ele está falando de um homem que fez do próprio braço a sua força. E aí a Bíblia continua dizendo, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Não está dizendo que o bem não vai acontecer, mas porque você decidiu, lembra da nota? O bem está aqui para ser manifesto, mas porque você confiou na força do teu braço, você nem percebe, não vê quando o bem vier. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Olha aqui, olha onde ele está. Ele não receia quando vem o calor. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você está entendendo alguma coisa? Feche os teus olhos. Pai, eu sei que eu estou diante dos teus filhos, dos meus irmãos em Cristo. E eu sei que de alguma forma cada um tem vivido uma fase, um tempo, tem desfrutado de uma experiência com o Senhor. A nossa confiança é o Senhor, Pai. A nossa confiança é o Senhor. Nós cremos no teu sacrifício naquela cruz. Todo o nosso trabalho é entrar nesse descanso. Em nome de Jesus. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, querido, mas faça uma oração. Se comprometa com o Senhor.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente teu, todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em Você pode cantar isso? Declare isso, declare isso. Se conscientize do que você está É cantando. teu, somente teu. É o Senhor falando, é dele o trabalho. Trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Querido, existe unção. O Espírito Santo deseja testificar a palavra ministrada. Eu não sou um palestrante, eu sou alguém que prega a palavra viva. Existe unção aqui para tirar você de um atoleiro. Existe unção aqui para trazer paz ao teu coração, a paz que excede todo entendimento. Creia no que Ele ministrou essa manhã. Todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Canta a primeira parte, não tenha sobre ti. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Mais uma vez, mais uma vez. É o Senhor dizendo isso para você, querido. Não tenha sobre ti. É o Senhor dizendo isso para você essa manhã. Olha como Ele te ama. Olha como Ele cuida de você. Olha como Ele zela pela tua vida. Somente seria muito para ti. Mais uma vez, mais uma vez. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
pé. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo na carta dele aos Coríntios, ele diz que Jesus Cristo, as promessas de Deus em Jesus Cristo, temos em Jesus Cristo o sim. Então cabe a nós, por intermédio de Jesus Cristo também, dizer amém. Então todas as promessas de Deus em Cristo Jesus foi dito ok, sim. Por meio de Cristo Jesus, eu olho para cada uma delas e digo amém, assim será na minha vida. Eu irei provar, eu irei viver cada uma delas. Sabe, querido, talvez você esteja cansado demais no fim desse ano, porque você viveu de menos nesse lugar de descanso. Eu sei, existe o cansaço físico, mas por que a Bíblia diz que você pode ser renovado na sua força no Senhor? Eu olho para o que eu estou vivendo hoje, queridos, e eu entendo que se não fosse a graça do Senhor, eu estaria só o bagaço. Mas eu tenho provado desse lugar de descanso. Eu não perco uma noite de sono. Eu não perco. E se você está perdendo por conta do que a gente está vivendo, entra nesse mesmo lugar que eu entrei. Ei, você entregou a vida a Ele. Você tem um dono. E Ele não é um dono que esquece, não. Ele não é um dono que deixa viver de maneira precária. Ele não é um dono que não abastece, que não provê, que não cuida, que não zela. Você tem um dono. Aleluia. Feche os teus olhos. Se você entrou aqui essa manhã e nunca entregou a sua vida a Jesus, Deus está te oportunizando. Lembra o que eu falei? Salvação é para todos, mas só acessa quem quer. Talvez você entrou aqui essa manhã e Deus está te dando a oportunidade de ser salvo por intermédio de Cristo Jesus. Você precisa querer. Ninguém pode fazer por você, ninguém faz no seu lugar. Não existe procuração para salvação. Se você entrou aqui essa manhã e deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Existe alguém? Levanta a sua mão. Talvez você fez essa oração e por algum motivo você se afastou, se desviou. Eu não quero saber o que você viveu. E a Bíblia diz que existe perdão para você. Então se você entrou aqui e deseja ser salvo, voltar para esse lugar e viver o descanso do Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Todos alinhados? Todos perdoados?
todos justificados, todos filhos. Aleluia, aleluia. Eu tenho alguns pedidos de oração, e eu quero aproveitar esse mesmo momento para talvez orar por alguém que está em nosso meio com alguma doença, alguma enfermidade. Vem aqui na frente. A Janaína está com diabetes e trombose. A Maria Aparecida está com câncer de mama. E a Maria do Socorro está em coma com infecção. Ela está com câncer na garganta, infecção. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que não existe nome acima do teu. Diabetes, você é um nome. Trombose, você é um nome. Câncer, você é um nome. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre essas pessoas, Janaína sarada de toda diabetes e trombose, todas as taxas delas sendo reguladas. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a mama e o corpo da Maria Aparecida sarados. Todo o câncer que foi desenvolvido naquele lugar secando, parando toda a intensidade dele, todo o aumento dele, paralisamos agora em nome de Jesus, e esse câncer retrocedendo e saindo da vida dela. Eu declaro, Pai, sobre a Maria do Socorro, em nome de Jesus, de maneira cirúrgica, o Senhor curando a vida dela, em nome de Jesus, onde quer que ela esteja, ela sendo sarada pelo teu poder, pelo teu nome, pela autoridade do nome de Jesus, agora mesmo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Querido, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já é filho de Deus, nós vamos ceiar agora. Sabe, talvez nós quando estamos num período de ceia assim, nós somos tendenciosos a pensar sobre pecado que a gente pode ter cometido. E aí você diz, não, mas pastor, eu estou tão bonitinho, eu não faço mais, né? Eu não falo palavrão mais, eu não traio minha mulher, eu não roubo. E aí a gente pode falar assim, não, eu só tenho a agradecer. Mas sabia que se você é alguém que não viveu nesse lugar de descanso, você tem que pedir perdão por não ter confiado no Senhor? Sabia que viver de maneira incrédula é pecado? É Deus dizendo, eu posso fazer, mas porque você não confiou na palavra dele, você duvida, você não confia, você é ansioso. Então peça perdão ao Senhor e Senhor, eu me comprometo em confiar no que o Senhor tem dito. Eu não sei se você tem percebido, querido, mas eu não tenho ministrado nesses últimos cultos coisas que eu tenho. Só para você entender, lembra que eu falei que eu não faço sorteio para pregar? Eu continuo nesse lugar de obediência ao Senhor, amém? Mas se você perceber, todos os últimos cultos que eu ministrei, o Senhor está nos levando para um mesmo lugar, é uma mesma nota, é o mesmo soar. Você está comigo? Deus está querendo nos desenvolver, Ele está querendo nos amadurecer, amém? Se você é esperto, você está indo para esse lugar em que Deus está nos levando, querido. Amém? Então, peça perdão ao Senhor por ter vivido de maneira incrédula, por ter vivido distante desse lugar de descanso, e se compromete com Ele em descansar. O ano não acabou. Poxa. Pastor, isso é tão jargão, parece que toda igreja fala isso. Aí vai de você. Não estou te obrigando a crer? Não. Mas se você crê que Deus é capaz de fazer ainda, feche os teus olhos, vamos orar pelos elementos. Pai, eu te dou graças. Obrigado, Pai, pelo privilégio de trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Não adoramos a um Deus que está morto, a um Deus cansado, fadigado, incapaz, limitado. Amamos, servimos, somos filhos de um Pai poderoso, de um Pai generoso, de um Pai criador, criativo. Obrigado porque a cruz garantiu a nós esse lugar, essa posição. A tua ressurreição deu a nós esse lugar de descanso.